Olá, Indaiatuba, olá a todos da região, obrigado por estarem sintonizados aqui no canal 26 UHF da TV Indaiá, Papo Livre no ar. E o nosso programa de hoje é um programa bastante interessante. Eu tenho certeza que você vai ficar tão entusiasmado com o programa quanto eu, porque o assunto é diorama. Você sabe o que é isso? Não? Espera aí que você já vai saber então. O Ubirajara Toledo, ele está aqui comigo e é quem gosta e quem faz essa arte que é o diorama. Birajara, obrigado por estar aqui com a gente. Por nada, é um prazer estar aqui presente mostrando isso. Vamos começar falando o que é um diorama. Bem, o diorama, as pessoas não conhecem muito sobre isso aqui no Brasil, mas é um tipo de arte bastante comum na Europa, Estados Unidos, onde seria uma maquete que lhe conta uma história. Essa maquete, ela tem que ter os personagens, esses personagens têm que estar em ação e te dizendo alguma coisa. Para vocês terem uma ideia, o Birajara ele passou uma temporada nos Estados Unidos, trabalhando para a Cruz Vermelha, e ele conviveu com veteranos da Segunda Guerra, Guerra da Coreia e Guerra do Vietnã. E isso que você vê aqui ao meu lado, que parece um vaso gigantesco, na verdade é um diorama de uma história, porque você ouviu muita história desses veteranos, não é isso? Exatamente. Parte do tratamento da síndrome pós-traumática era o conversar sobre os fatos acontecidos. E essa é uma das histórias que eu estou retratando. E aqui você tem uma história para contar. Sim. Essa história aconteceu onde, exatamente? Essa história, ela se passou, esse fato, ele se passou em 1964, no Vietnã, onde tudo começou com o desaparecimento de um soldado que eu procurei retratar aqui, nesse fosso aqui, caído, morto. Esse rapaz tinha sumido e um grupamento saiu em busca desse soldado. E numa das buscas, o grupamento, eu vou te mostrar aqui em cima, esse carro de guerra sofreu uma pane e teve que parar numa aldeia. Infortunadamente, essa aldeia era exatamente a entrada dos famosos túneis de Cuxi, que eles não conheciam ainda naquela época, e que nada mais era do que um grande complexo de salas e locais, onde os soldados do Vietnã do Norte e os vietnamitas lutavam contra os americanos, se escondendo abaixo da terra. Então, gostaria de estar mostrando para vocês aqui esse complexo, que no conjunto total formava mais de 220 quilômetros próximos a Saigon. Ele tinha as cozinhas... 220 quilômetros de túneis. 220 quilômetros de túneis interligados, onde eles tinham um grande exército abaixo da terra. E não se conseguia destruir esse pessoal com bomba e tudo mais? Não, era impossível. Eram feitos bombardeios maciços, porém a própria resistência do terreno suportava as bombas e se alguma parte se desfazia, imediatamente eles a reconstruíam. E eram complexos muito interessantes. Eles tinham, primeiro, todas as entradas eram protegidas por armadilhas dos mais diversas formas. Armadilhas retráteis, spikes, eram bombas, tudo preparado para evitar a entrada de um inimigo. Para baixo, quando conseguiam passar por elas, você encontrava cozinhas montadas para abastecer essas pessoas todas, paiol de arma, sempre nos andares mais baixos, para ficar mais protegido. Todo ele intercomunicado com as saídas por baixo das tendas, escondidos em cupinzeiros. Eles também faziam entradas secretas em cupinzeiros, uma defesa natural. E eles tinham amplos salões, no caso aqui, uma parte de um desses salões, onde eles faziam a doutrinação dos camponeses, conversando sobre o comunismo e colocando o patriotismo à tona para defender o país contra a invasão americana. Eles tinham hospitais de campanha, todos eles interligados, quer dizer, quando algum inimigo entrava atrás, eles conheciam com uma palma da mão todas as passagens e se metiam por aí, se escondiam. Era todo planejado para
para defender o país. E eles tiveram êxito com isso tudo. A grande derrota dos americanos foi realmente a Guerra do Vietnã, até porque eles acharam que, como eles tinham toda uma tecnologia militar, eles iam chegar barbarizando e foram basicamente vencidos pelos Fred Flintstones da vida, né? Pelos homens da caverna, porque dos túneis, né? Que conheciam o melhor lugar do que ninguém. Eles eram inimigos virtualmente invisíveis. Eles não conseguiam achar os caras. Não tinha como, isso gerava um estresse muito grande nas tropas. Muitas vezes evitavam de cumprir as ordens de avançar para determinados setores porque eles não sabiam onde eles estavam. Então, tudo isso enfraqueceu a maior força bélica do planeta e fez com que esse país pequeno, mas de muitos patriotas, conseguissem derrotá-los. Como é que era essa relação que você tinha com esses veteranos lá? Como é que começou isso? Eu fui para os Estados Unidos para trabalhar como biólogo, né, numa empresa de flores e depois surgiu a oportunidade na Cruz Vermelha, exatamente pela minha formação na área da saúde, em estar trabalhando junto a eles. Então, um trabalho voluntário. Qual a faixa de idade que eles tinham já quando você trabalhava lá? A gente tinha o pessoal da Segunda Guerra Mundial beirando os 90 anos. Que vamos combinar, né? Falar em pós-traumático, o sujeito que foi para a guerra com 20, está com 90 anos, quer dizer, não sarou nunca. Nunca, nunca. Eles continuavam com os traumas, com o momento mais traumático que eles passavam, aconteciam praticamente todos os dias. Eles sentiam que iam ser atacados a qualquer momento. E uma das minhas funções era estar conversando com eles, estar participando da vida deles. Tanto é que eu me consideraram, exatamente por ser latino e nós somos um pouco diferentes dos americanos, a gente é mais emocional. Então, muitos me julgavam filhos e filho deles, e aí criava-se essa relação e baixava o estresse. Que interessante. Mas curar, infelizmente, não tem cura. E eles viviam onde, exatamente? Eles moravam ou era um asilo, alguma coisa assim? Era como um asilo, né? A gente chama lá de facility, na Flórida, onde o clima é mais ameno, mais gostoso do que no norte do país, que é muito frio no inverno. Na Flórida não, o ano inteiro temperatura agradável. Então eles mandavam esses senhores e senhoras, também tinha muitas mulheres. Ah, é? Sim, muitas mulheres que ficavam nesse local, uma planta mais ou menos de imaginem um hospital. Então os quartos individualizados, às vezes com 2 pessoas, quando eram casais. E nessa planta a gente fazia os tratamentos inclusive com animais. Animais iam aos quartos para fazer aquela socialização, cachorro, sabe? E tudo isso melhorava a qualidade de vida, mas infelizmente um trauma que não se cura. E como é que você começou com o diorama? Você já fazia isso lá? Isso vem de criança, eu sempre gostei e quem é da nossa faixa etária lembra do Havel, né? Montava aviãozinho e barco e tudo mais. Isso eu sempre gostei, mas depois você cresce e não tem mais tempo, trabalhando muito. Quando eu estava trabalhando na Flórida, na Cruz Vermelha, eu tive essa ideia. Chegou próximo ao Natal, eu falei, vou fazer um diorama para homenagear essas pessoas. E eu fiz uma cena absolutamente fictícia, sabe? Um Natal na Bélgica, onde americanos e alemães fizeram a paz por eles mesmos, que foi um fato ocorrido, na verdade, na Primeira Guerra Mundial. Eu, na ficção, transferi para a Segunda, para que eles se sentissem participantes do evento, e fiz um diorama, fiz alemães, fiz americanos, fiz uma floresta com neve e todos comemorando o Natal, sem armas. Quando eu apresentei isso no salão, a reação emocional foi uma coisa tão estupenda, tão surpreendente para mim, porque o americano é diferente da gente, eles são bem mais contidos. No entanto, quase frios, né? No entanto, acho que eu atingi um ponto importante deles e eles gostaram muito. Foi uma coisa assim, de muita satisfação para mim pelo resultado que obtive. Fiquei com isso na cabeça.
Aí em 2011 eu voltei ao Brasil, voltei a trabalhar e em 2013 eu resolvi retomar isso graças ao incentivo da minha esposa, a Elisa Facin, que ela é artista plástica aqui na cidade, e ela me incentivou muito para isso e eu retomei o trabalho. De um ano para cá eu tenho feito e parece que as pessoas estão gostando. Que legal. Você estava dizendo agora há pouco que é a primeira vez que você mostra seu trabalho assim, fora das exposições, no canal de TV. Exatamente, é a primeira vez. Eu estava participando de alguns eventos, mas é uma coisa bastante fechada, por não ter muita divulgação. Então ficava entre os mesmos que já conhecem isso. E agora eu estou tendo essa tremenda oportunidade de estar mostrando para o público, legal, em geral, e eu sei que as pessoas devem apreciar bastante isso. Que bacana. Eu estou conversando aqui com o Birajara Toledo. Ele, além de biólogo, nas horas vagas, ele faz, o diorama, que é isso que vocês estão vendo agora. Na verdade, é uma cena montada, composta por miniatura, que retrata uma ação. Eu vou para um rápido intervalo, volto daqui a pouquinho, a gente vai continuar falando sobre isso. Não saia daí, eu volto já já. E de volta com o nosso Papo Livre de hoje. O Papo Livre está muito interessante. Nós estamos falando aqui com o Birajara Toledo sobre diorama, que é a construção de uma cena em escala. Nós vimos no primeiro bloco uma cena da guerra do Vietnã, em 1964. E ele se inspira nessas histórias, aliás, nesses dioramas, nas histórias que ele ouviu de veteranos de guerra no período que esteve nos Estados Unidos, atuando, inclusive, como voluntário lá na Cruz Vermelha, não é isso? Cruz Vermelha e West Palm Beach. Agora, fala pra gente, esse diorama que está aqui na mesa agora, ele recuamos um pouquinho, mas nós estamos falando da Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Conta para nós sobre essa cena. Aqui eu já é relato de um pessoal um pouco mais velho, né? O pessoal que esteve na Segunda Guerra Mundial. Então é uma cena de uma igreja na Bélgica, 1942. Eu chamei de No Way Out, ou seja, sem saída. No caso, é uma história que me contaram também, né? Onde prisioneiros eram feitos, no caso prisioneiros alemães, e a tropa continuava o ataque. E eu encaminhei para uma cena bastante inusitada, triste, né? Vamos dizer assim, que você pode ver que os alemães, né, esses prisioneiros, estão sendo encaminhados para dentro de um cemitério que existia atrás dessa igreja que foi destruída. E o capitão americano está entregando uma pá para o alemão, para o oficial alemão. Isso pode se entender de várias formas, ou ele ajudar no trabalho ali de enterrar as vítimas, ou cavar a própria cova, muitas vezes isso acontecia. Porque tem muita coisa que o cinema não conta, as histórias não contam, né? Mas é bem isso. Que é exatamente pela propaganda. Sim, claro. Porque aquela história, o sujeito está no meio do combate, tem 5 sujeitinhos ali que você vai fazer prisioneiro, ele vai atrasar o avanço, você vai ter que destacar um número maior de soldados para cuidar de 4 prisioneiros. Aí aquela história, o sujeito faz vista grossa, o comando faz vista grossa e o soldadinho faz a festa. Exatamente. Não tem como. Aí acaba desforrando os traumas, os medos, os terrores que passa nos outros soldados. Isso acontecia muitas vezes. O Birajara, fala para mim uma coisa, como é que é esse material que você usa? Onde é que você compra, você faz, que nem a igreja aqui, você que fez? A grande parte do material eu mesmo faço. Então, no caso, esse prédio que vocês estão vendo aqui destruído, né, esse que restou do prédio, ele é feito de um compensado. Eu faço, primeiro eu pego, evidentemente, o desenho que eu quero fazer, normalmente de uma foto, calculo a escala, eu trabalho na escala 1:35, calculo a escala, desenho, e aí eu recorto a madeira. Essa madeira eu recubro com barro, numa formulação que eu fiz com barro cola, e faço os tijolos, como vocês podem ver. Faço os tijolos a partir de uma serra Start, eu ponho a massa, aliso, venho com o Start, faço vertical e venho com uma chavinha de fenda e faço o
eu faço horizontal, a chave de fenda faz o vertical, que é a amarração dos tijolos. Rapaz, isso é trabalhosíssimo. E me dá, a grande vantagem é que me dá toda a textura e cor de tijolo, porque é tijolo. É tijolo. Então e eu trabalho isso. E esses pequenininhos aqui, como é que você fez? Esses pequenos eu já pego a massa, faço numa tábua lisa, faço da mesma forma, deixo secar, secou, eu solto e aí eu faço. Lógico que eu tenho que calcular de que forma essa igreja foi destruída. Eu vejo que o poste caiu para cá, então eu tenho que ter a maior parte dos detritos para dentro da igreja e menos para fora. Certo. Então tudo é calculado. Eu vejo aqui também que tem alguns insetos, porque os soldados você compra, o carro também, pelo entendido, você compra. O resto é composição sua. Exatamente. Então veja ali, aqui tem uns cupinzinhos aqui que parece João de Barro. Exatamente. Isso aí foi total acaso. Ele fica armazenado em casa, né, protegido do sol lá, mas é junto à churrasqueira, é só no coberto. E aqui o bichinho veio. O bichinho veio e fez, eu achei que ficou legal, então eu deixei como se fosse João de Barro, lá, casinhas de João de Barro. Mas foi acaso total. E no caso eu tenho uma árvore que é natural, ela é um bonsai, tá? Só que nesse caso, ela acabou morrendo. Essa planta eu perdi. Entendi. Um descuido, não reguei na hora certa e eu perdi. Legal. Mas tem um vaso por baixo dela também. Entendi. E você está me dizendo, esse material você compra onde? O que você compra? Compra no Brasil? Eu acabo tendo que comprar os carros de guerra, os soldados. Esses materiais todos são importados, nada é fabricado aqui no Brasil. Então existem lojas especializadas, mas que não te oferecem muitas coisas. Então os sites internacionais eu acabo importando. Mas mesmo assim você tem que pintá-los. Mas eu tenho que pintar, vem todos em grades, todos eles desmontados, os soldados. Como era o Revelzão. Como o Revel, exatamente. Tudo desmontado, então eu tenho que pintar, tenho que pesquisar as cores desses soldados na época que eu vou estar retratando. E aí eu faço os uniformes. Você participou de vários concursos, vocês podem perceber aqui em cima da mesa, nós temos aqui os prêmios que ele recebeu. Você está um ano participando de concurso? Estou um ano, completei um ano agora. Eu participei do 18º do GPC, do 19º do GPC e participei do GPP-SD, que é um concurso muito bem cotado em São Paulo. Que é plastimodelismo. Que é plastimodelismo, é no Campo de Marte, e o próximo vai acontecer no dia 29 e 30 de novembro. É um passeio muito interessante, extremamente cultural. É o Dia dos Portões Abertos lá, não é que tem uma festa lá ou é só a exposição dele? Eu acho que essa é a exposição. Só a exposição, porque geralmente em novembro eles têm uma festa grande de aviação lá em Marte. E é interessante porque eu concorro só numa categoria que é diorama, mas existem o pessoal que faz aviões, navios, carros de guerra, figuras. Tem perto de 400 ou 500 modelos expostos nesse dia. É uma coisa apaixonante. Nós recebemos até recentemente um entrevistado aqui, o Reuter Miranda, que ele também faz réplicas de navios, daqueles navios antigos, assim como o cunhado dele. Então, que nós estamos tentando trazer aqui também. Que além de ser um hobby, é um negócio. Eles vendem, produzem para venda. Agora, existe uma diferença. O diorama não é uma maquete. Não é uma maquete. Maquete é o que é uma maquete? O diorama é alguma coisa mais completa do que uma maquete. É uma maquete que ganha vida pelo momento que ela representa. Então ela tem uma história a ser contada. Tem que ter um mínimo de alguma coisa? Ele precisa ter pelo menos 4 personagens e precisa ter um meio de transporte, seja lá qual for. De uma bicicleta a um navio, um avião, precisa ter, no caso aqui, esse jipe transportando. E 4 personagens para contar esse fato do momento. Então, e maquete não necessariamente? Maquete não. Maquete é eminentemente arquitetônica, alguma coisa, um objeto, uma casa, Nós estamos vendo agora as imagens de uma maquete que você fez de uma garagem. Exatamente. Essa garagem que vocês estão vendo aí, eu peguei a partir de uma foto que eu resgatei pela internet, uma garagem no meio oeste americano de 1956, e reproduzi então a fachada. E a parte de dentro que vocês estão observando, eu fui colocando detalhes segundo a minha memória emocional, segundo o que eu lembrava e achava como deveria ser uma garagem. Fui colocando e criando
os acessórios todos de dentro de uma garagem daquela época. Tá. E vinheta? Vinheta para nós aqui é uma coisa que você Sim. vê virando bonitinho aí na tela. E o que é uma vinheta para quem trabalha com essa arte? Uma vinheta, então, ela vai ser nem uma maquete, nem chega a ser um diorama, alguma coisa intermediária entre os dois. Nós estamos vendo aí, por exemplo, agora o Homem-Aranha. Exatamente, vocês estão vendo o Homem-Aranha aí nesse salto que ele dá com as suas teias. Numa esquina de Nova York, um prédio antigo, você pode ver aquela escada retrato de incêndio, a máquina de Coca-Cola e o Homem-Aranha. Então ele não está exatamente contando uma história como um diorama, nem tampouco ele é só uma maquete. Ele é alguma coisa intermediária. Então é uma vinheta. Então. Uma vinheta, e é usado mais para decoração, para quartos, ele pode virar um abajur, quer dizer, tem... situações. Umas outras aplicações. Você já fez isso comercialmente? Pensa em fazer? Como é que é? Não fiz ainda, eu penso em fazer, eu acho que as pessoas se surpreendem muito. Então, hoje eu estou com um diorama exposto no CIA, onde ele conta alguma coisa relativa a um aras. Então, assim, eu penso em um dia poder pegar um projeto, eu tenho aras assim, assado, eu posso retratar esse aras com os cavalos na raça que for e fazer de acordo com o que é aquele ambiente que a pessoa tanto gosta, e ela pode manter isso lá numa sala próximo, decorando, quer dizer, tem muitos Hoje você aspectos. tem quantos dioramas você tem? Hoje eu estou com 8 dioramas em casa, entre dioramas e maquetes e vinhetas. São 8 peças. Você está participando em Campinas ou já participou do... Eu participei agora no domingo passado, dia 18, se eu não me engano, dia 17 domingo, do 19º GPC, onde eu tive a alegria de ser premiado com os 4 elementos que eu levei. Dioramas e vinheta e maquete. Que bacana. Então, tudo que eu levei, eles gostaram bastante, porque a minha forma de fazer é um pouco diferente da convencional. Qual é a diferença? Eu não gosto de usar os kits prontos para fazer os prédios. Entendi. Desculpe, eu procuro construir esses kits, eu procuro usar o máximo possível do material de que ele era feito. Então eu tenho o tijolo é tijolo, a terra é terra, o cimento é cimento, porque o nosso cérebro, quando olha para isso com as texturas corretas, o pano aqui dos saquinhos de areia, o cérebro identifica, diferente de o plástico, que é uma coisa única que ele é muito bem feito visualmente, porém ele não tem a textura. Na verdade, para um cenário de televisão e tudo mais, que a pessoa não está próxima, então a luz ajuda, então você, quem está do outro lado da tela, engana bem. Mas quem vê ao vivo e a cores assim, entende que, tem alguma coisa errada aqui que não está combinando, né? Aí tem essa sensação realmente. Sim. Porque aqui a gente está vendo, eu estou vendo, eu pego aquilo e falo, nossa, isso aqui é de verdade, não é plástico não. Exatamente. Eu procuro usar o mínimo possível de plástico, e quebrando um pouco os paradigmas, né, do setor. As pessoas, às vezes, os que estão acostumados com isso, torcem um pouco o nariz para os meus modelos, porque eles acabam sendo diferentes. Entendi. A telha também você faz? A telha eu faço também. Essa telha, ela é feita... eu não tenho o menor medo de dizer como eu faço, eu tenho o maior prazer. Que me imitem, por se ficar legal, se achar legal, vai ser uma honra para mim. Essa telhinha, como você pode ver o formato dela, nada mais é do que um tubo de plástico de chuveiro, aquele tubinho branco de chuveiro, chuveirinho. Sei. Eu corto ele ao meio, faço em secções de 20 centímetros, pego a massa que eu uso, põe ali, assento, né? Eu besunto primeiro com óleo, assento ele direitinho para ele tomar a forma de telha e coloco para secar. Ele seca, eu dou uma torcidinha, caem as telhas, é só fazer um madeiramento e colocar as telhas lá em cima. Que show! Eu acho que é um resultado bastante interessante. Esse diorama que está no CIA, eles são 706 telhas cobrindo o aras, e dá um aspecto muito bacana, porque eu coloquei um catavento em cima, bem legal, um catavento com um cavalinho ali em cima, quer dizer...
Ele tem um mundo de detalhes. O segredo aqui para mim, o que me faz ficar feliz é inventar elementos novos ali, sabe? Colocar coisas novas. E as pessoas passam muito tempo olhando. Qual o tempo que você demora para fazer? Um diorama bem elaborado, um diorama complicado, eu levo na faixa de 6 meses para fazer. Esse aqui que está em cima da mesa, que é um retrato aqui de uma cena da Segunda Guerra Mundial. Esse aqui foi um que eu levei entre 6 a 7 meses para fazer. Foi o primeiro que eu fiz quando retomei aqui para o Brasil. Foi o primeiro que eu voltei a fazer. Então eu levei entre 6 e 7 meses porque eu tinha que coadunar com o meu trabalho, muitas viagens para cirurgias, quer dizer, eu tinha que parar, voltar. Agora não, agora eu estou mais tranquilo em casa e eu tenho... Aquele que nós vimos no primeiro bloco, que já é uma caixa grande, vamos dizer assim... Sim, ele é um diorama complicado. Complexo. Bem complexo, porque ali eu coloquei plantas vivas, cada planta tem um vaso. Então, nesse diorama, eu também levei uma média de 6 meses, porque eu tive que pensar vários elementos para estar compondo aquela cena e ficar do jeito que me agradasse. Eu sou bem chato. Legal, olha, muito legal. Parabéns, seu trabalho é fantástico. Acho que todo mundo aqui, só para o pessoal de casa se tocar, nós tivemos aqui... Todo mundo parou o que estava fazendo para viver as maquetes e os dioramas que estão aqui. Então, realmente muito legal. Birajara, obrigado pela participação no programa. Muito obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui, foi um prazer conhecer o seu trabalho. Sucesso e volte sempre. Sempre que tiver uma coisa nova, chama a gente lá. Vai ser um prazer. É importante estar com vocês. E sempre lembrando que essa aqui é uma boa oportunidade de estar trabalhando em escolas também. Legal. Sabe, para fazer contar a história, realmente. Levar para uma aula extracurricular e estar mostrando o fato acontecido e estar enriquecendo a aula de história da garotada. Eles ficam realmente apaixonados por isso, que gera um novo interesse. E talvez seja esse caminho também que eu siga. Maravilha, maravilha. Então, obrigado você de casa também pelo carinho, audiência e paciência. A gente fica por aqui. Vejo vocês no próximo encontro. Não esqueça de curtir a nossa página no Facebook. Para você que quer ver essa entrevista novamente ou que ainda não viu e quer guardar ou coisa parecida, estamos no YouTube. Você entra lá, TV Indaiá. É só ir no playlist e você vai achar a entrevista. O país, o mundo também curte a TV Indaiá graças à internet. Ficamos por aqui. Um grande abraço. Fique com Deus. Muita paz.